Fala, povo abençoado! Estamos de volta com mais um Polêmicas da Bíblia. Hoje estaremos analisando, à luz da Bíblia, se as testemunhas de Jeová são uma seita ou não. Você já deve ter ouvido falar que todos os caminhos levam a Deus, não importa a religião. Eu já fiz um vídeo com o título Como Identificar uma Seita e Heresias, onde Jesus deixa bem claro que essa é uma das maiores mentiras de Satanás. Se você ainda não viu, depois você volta lá e assista. O vídeo está muito bacana. Nele eu te ajudo a identificar algumas seitas e pseudas religiões cristãs. Dentre as pseudo religiões cristãs, destaca-se as Testemunhas de Jeová, que foi fundada por Charles Taze Russell. As Testemunhas de Jeová, eles asseguram que são a única religião e verdadeira e aprovada por Deus. Eles dizem que para sermos salvos, devemos fazer parte do salão do reino das Testemunhas de Jeová. Eles creem em Jeová, mas não admitem a Trindade. Eles não creem na divindade de Jesus Cristo, nem na divindade do Espírito Santo. Eles não acreditam na existência de espíritos, nem na existência do inferno antes do juízo final. Eles não podem fazer transfusão de sangue, nem doação, mesmo que isso custe as suas vidas e a vida de outras pessoas. Eles são proibidos de falar com os ex-testemunhas de Jeová, nem cumprimentá-los, nem manter qualquer tipo de contato. Eles são proibidos de ler qualquer material religioso que não seja fornecido pela torre de vigia. Eles não podem comemorar aniversários, nem participar de festas. Muitos textos bíblicos foram distorcidos pela torre de vigia, através da tradução do Novo Mundo. Em alguns versículos, eles acrescentaram algumas palavras entre colchetes ou em itálico. Qualquer palavra na Bíblia que está entre colchetes significa que não consta nos escritos originais. E quando está escrito em itálico, também não consta nos originais. Talvez você que faz parte das Testemunhas de Jeová não sabia disso. Muitas de suas revelações sobre a volta de Jesus Cristo não se cumpriram, pois foram anunciadas por falsos profetas. Quer saber mais detalhes sobre esse assunto? Analisando tudo à luz da Bíblia Sagrada? Então fique conosco até o final, porque o Polêmicas da Bíblia está começando agora. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o pastor Adilson e o meu compromisso é com a verdade. Eu quero deixar bem claro que a minha intenção não é condenar ninguém, nem dizer que a religião A ou B é melhor que as outras, mas te mostrar dentro da Bíblia Sagrada que quem distorce os textos originais, acrescentando ou retirando parte do texto, pode ser considerado como uma seita. Em João 8,32 está escrito: e conhecereis a verdade vos libertará. Então, eu quero te lembrar que o seu like, os seus comentários são super importantes para o crescimento do nosso canal. Então, se inscreva no nosso canal, ok? Muito bem, quando eles dizem que são a única religião verdadeira e aprovada por Deus, vamos analisar o que a Bíblia diz sobre isso. Olha só, em Tiago 1,27 diz assim: a religião verdadeira, pura e imaculada para com Deus é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, guardando-se da corrupção do mundo. Ou seja, como que uma religião que não tem obras pode ser considerada como única, verdadeira e escolhida por Deus? A fé sem obras é morta. Em Miqueias 6,8 diz que Deus requer do homem. Olha só o que Deus requer do homem. Ele diz que Deus quer que o homem pratique a justiça, ame a caridade e ande humildemente com o teu Deus. Onde estão as tuas obras? Pois Tiago disse que a fé sem obras é morta. Onde está a sua humildade de quem se considera perfeito, melhor do que os outros e escolhido por Deus? Por que eles proíbem seus membros de ler qualquer tipo de material religioso que não seja fornecido pela torre de vigia? Você já parou para pensar? Sendo que a Bíblia diz em João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará.
Eles colocam Jesus numa categoria inferior a Deus, comparando-o a profetas e anjos. Vamos analisar, à luz da Bíblia, os atributos de Deus e Jesus. No Salmo 102, que fala dos atributos de Deus, diz assim, olha só, no verso 12. Mas tu, ó Senhor, estás entronizado para sempre. O seu nome será lembrado por todas as gerações. No verso 25 fala assim, desde a antiguidade funda-se a terra e os céus, são obras de tuas mãos. 27, mas tu é o mesmo e os teus anos não se acabaram. Agora compare com Hebreus 1:8. Olha só que diz assim, no verso 8. Mas do Filho, diz assim, do Filho, o teu trono subsiste para sempre, para os séculos e séculos. E cetro da equidade é o cetro do teu reino. Verso 10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, os céus são obras de tuas mãos. Agora está falando de Jesus, que é igual a Deus. No 12. E qual manto enrolarás, como roupas se mudarão? Mas tu é o mesmo e os teus anos não se acabarão. Acompanhe comigo o que diz Isaías 45. Olha só, no versículo 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os confins da terra. Porque eu sou Deus e não há outro. No verso 23, parte B diz assim, diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. Agora compare com Filipenses capítulo 2, versículo 11, que diz assim, para que no nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vocês perceberam? Eles possuem os mesmos atributos. Agora veja o que diz Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei. Agora compare com João 17:5. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Você reparou o que Isaías disse? Que Deus não divide a glória dele com ninguém. Mas Jesus disse que já tinha essa glória antes mesmo da fundação do mundo. Isso porque Ele e Deus são a mesma pessoa. Só existe um Deus e Senhor. O próprio Jesus Cristo disse, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. A própria Bíblia diz, quem não tem o Filho, não tem o Pai. Para encerrar esse assunto, vamos falar de salvação. Quem é o único Salvador? Isaías capítulo 43, 11 e 12 diz assim, eu sou o Senhor e fora de mim não há outro Salvador. Está falando de Deus. Isaías 45 fala assim, olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Agora compare com Atos 4, que diz assim, Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, edificadores, a qual foi posta como pedra angular, e em nenhum outro há salvação. Como podemos ser testemunhas de Jeová sem sermos testemunhas de Jesus Cristo? Em Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim, Jesus fala para os apóstolos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e em todo o confins da terra. Jesus disse que devemos ser testemunhas dele, porque ele e Deus são a mesma pessoa. Por que a partir de 2013 a tradução do Novo Mundo acrescentou algumas palavras inseridas pelos seus tradutores como sendo o próprio texto inspirado? Veja esse texto em Colossenses 1,16, que fala assim, ó, presta bem atenção. Porque nele, Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Na Bíblia dos TJ foi substituída a palavra traduzida todas as coisas por outras coisas. No texto original em grego consta a palavra todas e não outras. Se você faz parte das testemunhas de Jeová, observe que certas palavras de sua Bíblia, incluindo esse texto de Colossenses, estão entre colchetes ou escritas em caracteres itálicos, que é aquela letrinha deitada. Colocar uma palavra na Bíblia entre colchetes ou em itálicos significa que não constam nos originais em grego. Essa é uma manobra diabólica dos tradutores, para fazer com que seus textos se alinhem com os ensinamentos dessa seita. Em Apocalipse 22:19 está escrito, se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa. Portanto, não podemos acrescentar nem retirar um tio ou um J ou uma vírgula da Bíblia. Amém? E nós vamos ficando por aqui agradecendo a sua participação.
Que Deus abençoe grandemente a sua vida, abençoe a sua família e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.